a gente vai, na verdade, falar de tudo que são os falsos profetas, as falsas religiões, é tudo que a gente que são disfarçados com Jesus, que são disfarçados, na verdade, em pele de cordeiro, né? E que não são cordeiros, são ovelhas. Vamos começar, então, lendo em Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 15 a 17. Está na página 1407, nessa Bíblia de Spurgeon. Primeiramente, eu quero ler isso, por quê? Porque Timóteo, aqui, ele nos ensina que tudo que está na palavra é de Deus. O resto, que está fora da palavra, não é de Deus. Porque a palavra está fechada. Então, já era. Tudo que a gente procura, quando a gente quer uma resposta, a gente tem que procurar na palavra. A gente procura no mundo. E nem em pessoas, entendeu? Que se dizem, sei lá o que, profeta, ou o que for. Porque não existe. Quando a palavra hoje fala de profetas e profecia, ela, na verdade, não se refere aos profetas do Antigo Testamento. Não há mais profetas. Ela se refere simplesmente à palavra de sabedoria, que aqui foi traduzido por profecias. Mas não pode haver mais profecia. Isso é claro, o próprio Paulo fala. Os profetas Jesus falou que mataram todos os profetas. Então não há mais profeta. Houve discípulos que se tornaram apóstolos, e também a gente já viu as regras complexas que precisa seguir para ser o apóstolo. Então é impossível hoje ser apóstolos, porque está escrito na palavra que a gente, para ser apóstolo, tem que ter convivido com Jesus. Então, hoje ninguém mais pode ter convivido com Jesus para poder se chamar de apóstolo. Primeiramente, porque o texto está fechado. Então, vamos ler só para conferir o que fala Paulo para Timóteo. Então, capítulo 3, 2 Timóteo, 2 Timóteo, versículos 15 a 17. Desde a infância me foram ensinadas as sagradas escrituras, que lhe deram sabedoria para receber a salvação que vem pela fé em Cristo Jesus. A salvação, ela vem pela fé em Cristo Jesus. Ela não vem pela fé numa pessoa que se chama discípulo especial, ungido especial de Deus para poder dar revelações, ou fazer revelações, ou atender, ou dar respostas para a situação da vida de alguém. Isso não está certo, não. Para receber a salvação que vem pela fé em Cristo Jesus, e não pela fé em ninguém outro. Toda a Escritura é inspirada por Deus, e útil para quê? Para nos ensinar o que é verdadeiro. Pronto, não há ninguém outro. A palavra, a Escritura, que nos ensina o que é verdadeiro. E para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Agora, eu preciso pedir o aviso, a opinião de alguém para saber o que não está certo na minha vida, ou o que eu tenho que fazer com a minha vida do amanhã? Não. Eu preciso conhecer a Escritura e receber o Espírito Santo que vai me conduzir e dirigir, que vai me dar luz. Vamos reler. Toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem na nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é o certo. Deus a usa para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra. Não é para capacitar uma pessoa, é para capacitar seu povo. Todo aquele que crê em Deus. Entendeu? Então não há procurar fora da palavra alguma coisa para nossa vida. Claro que qualquer um cristão pode dar um conselho. É lógico. Mas são conselhos, não são direções para a vida de ninguém. A gente ensina, passa a palavra, e a pessoa tem que ou concordar com isso, ou tem que ser Vamos supor, é um cristão, é um de vocês que acredita, que crê na palavra em Deus, que tem uma dúvida, coloque essa dúvida para Deus. Ó Senhor, eu não estou entendendo bem o que eu tenho que fazer lá. Me mostra na tua palavra. E de repente, essa pessoa pode usar, algum irmão pode me usar, para te falar, eu acho que, vamos ver lá, aqui na palavra, eu acho que seria bom fazer isso, vem dizer assim,
ou aquela coisa, entendeu? Aí você vai falar, puxa, eu tinha te pedido isso, Senhor. Então, é uma confirmação que vocês recebem. Mas nunca pode ser um direcionamento que vem do nada. Alguém que fala, não, faz aquela coisa, Deus quer isso para você. E você está caindo lá do céu, nunca ouvi falar disso, e de repente é coisa nova, que você nunca pediu a Deus, essa pessoa quer te fazer mudar de direção. Não, não é assim que funciona. Essa pessoa não tem uma unção especial que você não teria. O Espírito Santo ele é manifesto em todos aqueles que creem em Deus. Ele não precisa ser manifestado em um e não em você. Primeiramente em vocês. E depois, como confirmação, se necessário, porque a palavra é nossa confirmação. Vamos então ler agora o que Deus refuta. A gente vai começar pelo Antigo Testamento e passar até o Novo Testamento. Em Deuteronômio, capítulo 18, página 227, nessa Bíblia. Depois, Deuteronômio 18, versículo 10 a 14. Para a gente não procurar nada que esteja fora da palavra de Deus. Certo? 10 a 14. Né? Versículo 10 até 14. Encontraram? Deuteronômio 18, versículo 10 a 14. Não permitem que alguém do povo pratica adivinhação. Não permitam que alguém do povo, não somos nós que vão procurar, mas nem permitir que ninguém faça, no povo de Deus, do povo, quando ele fala do povo, aqui ele se refere ao povo de Deus. Porque todos os profetas sempre falaram para o povo de Deus, não para os inimigos. Então, aí, ao povo de Deus não é permitido de praticar adivinhação, os encantamentos, interpretar auguros, envolva-se com bruxaria, lance feitiços, atua como médium ou praticando de ocultismo, ou consulta espírito dos mortos. Essa aqui a gente vê muito, fala em nome de Deus. Por exemplo, quando eu cheguei no Brasil, cheguei no Uberaba. E naquela época, uns 30 e poucos anos atrás, tinha lá um rapaz que se chamava Chico Xavier. É. Que morava lá. O João de Deus também, né? Que eles falam que é de Deus. Mas não era no Uberaba, essa aí. Mas o Chico Xavier morava em alguns quarteirão da onde eu estava. De domingo, era caravanas de ônibus. Iam lá. Tudo em nome de Deus. Tudo em nome de Deus. Recebia escrito, não me lembro como que ele chama isso. Criptografia. Isso. Aí escrevia, falava com os mortos. Familiares mortos, familiares. Alguém tinha perdido um filho, ia lá, o filho falava com a mãe. Falava todas as coisas que aconteciam. Então, isso usava o nome de Deus. Então, esse aqui tem muito que usa o nome de Deus em vão. Que fazem espiritismo, ocultismo. Por exemplo, quando alguém, eu vou consultar o Wagmar. Né? Wagmar é de Deus, eu sei que ele é o nome de Deus. Aí me fala, ele ora muito, é tudo. Vai lá ver o Wagmar. Aí o Wagmar começa a falar, tudo bem, você quer saber? Vou me colocar com Deus. Eu vou te falar o que vai ser, então. Vou te dar uma resposta ao que você está perguntando. Quando você faz isso, você faz ocultismo. Por quê? Por que ocultismo? Porque não está nas claras. Você recebe a outra pessoa, não? Você fala com quem? Você pode já te falar que você fala com Jesus. Mas vocês não estão juntos. Essa pessoa ela é incapacitada de saber com quem realmente você falou, é o que vai acontecer com ela. Porque ela está confiando no homem, Wagmar. Agora o Wagmar pode falar o que ele quiser. Entendeu? Ele vai falar o que vem do coração dele. Porque se fosse de Deus mesmo, aí o Wagmar, ele pediria para a pessoa que vem, para mim, Bado, você tem que saber uma coisa, Bado. Aqui está escrito que Deus não salva através de outras pessoas. Deus não fala através de outras pessoas. Os profetas acabaram. Hoje a gente pode ter revelações só para exortação, para corrigir, ou para enaltecer, para melhorar as coisas. Agora,
você que tem que fazer a escolha, hein? É você que tem que tomar a decisão, é você que tem que ter uma comunhão com Deus para que Ele possa fazer do teu coração, do teu corpo, seu templo. É isso que você tem que me falar. Isso é a verdade, é a justiça, a coisa clara. O resto é o... peraí, eu não vou revelar para o Bado como que funciona a palavra, para ele sempre ter que voltar para mim. Aí sempre ele vai precisar de mim. Sempre eu vou precisar, quando ele vai querer alguma coisa, ele vai ter que vir aqui, em vez de eu falar para ele, não, Deus vai falar para você. Não, esse é o caminho. Sim, não confia no homem. Então, o resto é oculto. Quando a gente oculta a verdade, a gente pratica o ocultismo. Não é só trabalhar com um demônio. Entendeu? Aí, quem pratica tais coisas é detestável ao Senhor. Não é pouca coisa, não. É detestável ao Senhor. Por quê? Porque ele engana as outras pessoas. Essas outras pessoas nunca vão ter acesso a Deus. Nunca vão ser salvos, porque nunca vão se arrepender. Porque ele está colocando esperança no Estou colocando falsas esperanças. Eu não estou pedindo arrependimento. Não estou pedindo a conversão das pessoas. Porque fala, não, basta você vir aqui, aí eu faço uma oração, a gente ora junto e está tudo bem. E não está. É uma enganação. Então é detestável ao Senhor. E justamente porque as outras nações praticam essas coisas, os outros povos, as outras religiões, detestável que o Senhor, seu Deus, as expulsará diante de você. Sejam inculpáveis. Quer dizer, inculpáveis, não tenham culpa. Não pequem perante o Senhor, seu Deus. As nações cujas terras vocês estão prestes a conquistar consultam feiticeiros e adivinhos, mas o Senhor, seu Deus, os proíbe de fazer essas coisas. Não é para consultar ninguém, seja em nome de Deus ou não. Não é para consultar ninguém, porque quando a gente consulta alguém, a gente quer uma adivinhação. Porque não pode ser assim, senão não consulto. Eu creio, tenho fé no Senhor, eu sei que o Senhor tem o melhor para mim, através da fé. Então não preciso consultar ninguém. Eu confio no Senhor. No Senhor. Eu sei que Ele tem o melhor para mim. Continuando com Isaías, hein? Isaías 8, capítulo 8, página 795 aqui. Isaías, capítulo 8. Aqui Isaías, ele confirma ainda, já é bem mais para frente, hein? Isaías capítulo 8, versículo 11 a 20. Não procurarem saber o que vai acontecer amanhã, esse tipo de coisa. Quando a gente precisa receber uma resposta, hein, para nosso sossego, estou incerto, não sei o que vai acontecer amanhã, eu vou lá consultar alguém. Então é que eu não confio em Deus. É que eu não tenho Deus. Porque como que... Se eu confio em Deus, eu não preciso consultar alguém para saber o que vai acontecer amanhã. Eu sei que Deus tem o melhor, estou na mão dele, meu futuro está na mão de Deus. Qual homem poderia me dar uma coisa melhor? Então, Isaías 8, versículos 11 a 20. Hein? Isso aqui vai ser bem interessante. O Senhor me advertiu firmemente de que não pensasse como todos os outros, diz ele. Não, que a gente não pensasse, não tenha os mesmos hábitos que o resto, com os demais. Não chame tudo de conspiração, como eles falam. Conspiração é não ter medo de tudo, qualquer coisa, como os outros têm, né? Os outros veem a coisa ruim, o perigo em todos os lugares. A gente não. Não viva com medo do que eles temem. Considere o Senhor dos Exércitos santo em sua vida. Não há outra coisa que o Senhor. É a Ele que você deve temer. Pronto. Ele é quem deve fazê-lo estremecer. Mas, para Israel e Judá, hoje a gente poderia... Israel e Judá, eles tinham se desviado, hein?
É por isso que ele fala para Israel e Judá. Por quê? Eles tinham se desviado. Então, para quem se desviou, ele será pedra de tropeço. Então, quem não consulta o Senhor é porque ele tem medo de consultar. Aí ele vai consultar algum homem. Elias, quando eu tenho medo de consultar o Senhor, porque eu sei que na verdade eu estou errado, então, quando eu sei que eu tenho pecados na minha vida, que eu faço coisas erradas, aí para saber o que vai me acontecer, eu não vou pedir para o Senhor. Eu não vou me converter e pedir para o Senhor, porque eu sei que ele vai me mostrar todos os erros meus. Então eu vou lá, num tipo vidente ou profeta, ou sei lá o quê, porque é um homem. Eu falo, rapaz, me fala, tô querendo fazer esse negócio assim, você acha que vai dar certo? Entendeu? Aí pronto. Mas para Israel ajudar, para quem então é em pecado, eles serão uma pedra de tropeço, uma rocha que os faz cair. Para o povo de Jerusalém, será uma armadilha e laço. Muitos tropeçarão, porque eles tinham se desviado, e cairão, e nunca mais se levantarão. Serão presos no laço e capturados. Preserva agora, preserva os ensinamentos de Deus. Quais são os ensinamentos de Deus? Não é a palavra? Para quem nunca foi ensinado desde o berço, tem a palavra. Confia a lei, seria Jesus Cristo hoje, aqueles que me seguem. Esperarei pelo Senhor, que se afastou dos descendentes de Jacó, porém nele, na minha presença, porém nele, minha esperança. Eu e os filhos, os irmãos, do que o Senhor me deu, a gente pode traduzir hoje, eu e os irmãos que o Senhor me deu, serviremos de sinal e advertência para Israel, para os desviados, para o mundo, da parte do Senhor dos Exércitos que habita no Monte Sião. Então, nós somos o sinal e a advertência para o mundo. Nós serviremos de sinal. Então, a gente não vai fazer o que os outros fazem. A gente não vai pensar desse mesmo modo. Talvez alguém lhes diga, vamos perguntar aos médiums e aos que consultam os espíritos dos mortos. Com sussurros e murmúrios, eles nos dirão o que fazer, o que muitos fazem. Mas será que o povo não deve pedir a orientação a Deus? Uma pergunta, mas será que o povo não deve pedir orientação a Deus? Claro, hein? Será que os vivos devem buscar a orientação dos mortos? Não, a gente viu agora, em Deuteronômio. Consultam a lei e os ensinamentos de Deus. Consulta a palavra. Aqueles que contradizem ou que desobedecem a sua palavra jamais verão a luz. Então, quem vai consultar esse tipo de gente jamais verá a luz, porque estão desobedecendo. Jamais verão a luz. Pode parecer inocente. É nada, vou só perguntar lá. Mas não se converte, não se rende a Deus. Infelizmente, fica nessa coisa de... Enfim. Mas será... Consultem a lei e os ensinamentos de Deus. Aqueles que contradizem a sua palavra jamais verão a luz. Andam sem rumo, cansados e famintos. E é verdade, porque vão consultar. Um mês depois, de novo, tem que consultar. Porque a coisa não aconteceu assim, porque ou aconteceu, mas é agora. Aí anda sem rumo. Nunca tem um objetivo. Porque quando a gente está com Deus, a gente sempre anda com Deus. As olhos fitados, o Espírito Santo sempre nos conduz. A gente sempre tem um rumo. É faminto, porque tem um vazio no coração. Precisam sempre de receber uma palavra boa de alguém. E por causa da fome, amaldiçoam seu rei e seu Deus. Olharão para o céu, depois olharão para a terra, mas para onde voltaram os olhos, só haverá problemas, angústias e sombrio de desespero. Porque nunca serão raciados. Estão sempre famintos, porque falta o Espírito Santo. E serão no final lançados para as trevas, porque mais a gente se desvia da palavra, fazendo essas coisas, mais o coração vai se endurecendo. E mais é difícil depois se converter. Porque a gente se enche de pecado. Sempre mais. E no final a gente não tem mais coragem. Não sabe mais como... É complicado isso. Endurece o coração. Vamos ver em Mateus 7,15 agora. Jesus falando, hein? Mateus 7,15 a 23. Capítulo 7, versículo 15 a 23.
Mateus, versículo 7, 15 a 23. Que maravilha. Só para a gente estar bem esclarecido e não pensar, mas fala em nome de Deus, fala em nome de Jesus. Não tem isso, não. Ninguém tem essa autoridade. Eu também vejo é que muitas pessoas das igrejas convertidas assim, vão também. Infelizmente. Não é só aqueles que... Não, é dentro das igrejas. É verdade. Uma coisa, minha irmã, oração, né? Vim pedir oração pra você igual o padre. Sim. Não, pera lá, você tem que ir, ó, o caminho tá aqui, ó, a palavra de Deus. Eles não, né? Só chega e fala. Eu todos os dias recebo de gente que vão em igreja. Minha oração não vai, você não é um cristão, eu posso orar para que Deus abra seus olhos espirituais, para você enxergar a grandeza do nosso Senhor, que não tem mediador. Não tem. O mediador é Jesus. É o Espírito Santo no máximo. Entendeu? É Jesus. Agora, todos os dias, quase todos os dias, estou recebendo no meu WhatsApp de crentes, porque não são cristãos discípulos, mas de crentes. Padre, tua oração é muito forte. Ora para meu filho, ora para tal coisa, vai viajar, vai pegar lá, vai para tal país, ora lá para... E a melhor oração que tem, cara, é tipo assim, um exemplo. A Tudo gente bem. entre nós aqui, nós somos irmãos. Um exemplo, a minha esposa, ela tá, sei lá, ela tá meio... Hoje ela tá meio cansada, eu posso orar por ela. Sim. Eu sei, eu tô vendo. E ela não me pediu também, né? Eu tô vendo que ela... Sim, mas vocês são uma carne. Quando ela está triste, você é triste. Quando ela ri, você ri. O inverso também. Porque vocês são um só. Entendeu? É lógico. É quando a gente... o corpo de Cristo também. Porque se você é a mão, eu sou o dedo, eu sinto. Me faz falta. É isso que acontece. Então a gente ora um pelos outros. É lógico. Sim. 2 ou 3 Está no meio. É isso que é importante. Agora, a gente tem a mesma... Não é alguém que vem assim, que está com a esperança de receber, como se a gente tivesse... Por exemplo, se você vem me pedir uma oração, como eu estava falando, eu sempre falo, não, mas tudo bem, eu vou orar. Mas se você crê que Jesus vai fazer, você pode concordar com essa oração, tudo bem. Agora, se eu tenho que orar, é que a pessoa fala, não, porque a tua oração, com você Deus, ele fala, eu sou meio assim, então já sabe que está errado. Você já está mediando já, né? Aí eu sou mediador entre Deus e essa pessoa. Eu não posso eu não sou mediador. Quem é mediador é o Espírito Santo. Diretamente entre a pessoa e Deus. Então, não é o Padre. O Padre pode até apoiar e falar amém. Pode até, entendeu? É isso. Mas, é claro, o que a gente pode fazer é tomar autoridade, porque se a gente, por exemplo, sabe que tal ou tal está com problema, como a gente orou antes, a gente pode falar, não, agora, por um tempo, que as coisas ficam amarradas para que a pessoa possa escolher, para que ela possa realmente agora ser livre de toda coisa espiritual ruim das trevas, para poder escolher a Deus. Isso aqui a gente pode intervir, claro, mas isso é atender independentemente da pessoa. É levar a palavra para o mundo. Então, Mateus 7, 15 a 23. Jesus falando, hein? Tomem cuidado com os falsos profetas, que vêm disfarçados de ovelhas. Porque é óbvio que nenhum falso profeta vai falar, você sabe, eu não sou bem de Deus, não. Eu falo em nome de Deus, mas eu não sou bem de Deus. Entendeu? Claro, eles vão bem todos disfarçados, como se fosse realmente de Deus, é que estava tudo certo. Uns até acreditam que são realmente de Deus. Então, é verdade. Mas, que na verdade, isso aqui é Jesus falando, não sou eu, né? Tomem cuidado com o falso profeta que vem disfarçados de ovelha. Ele não vai falar isso, se não é. Mas que, na verdade, são o quê? Lobos esfiumados, lobos famintos. Por quê? Famintos de glória, de reconhecimento. Porque se eles fazem esse tipo de coisa, se eles têm um consultório para receber pessoa, porque eles querem a glória, no mínimo. Mesmo se não quer dinheiro, mas no mínimo quer reconhecimento. Isso está errado. Vocês os identificarão por seus frutos. Alguém que não tem humildade, que quer glória, você tem que ir até essa pessoa para receber oração.
é fruto da palavra? Não. É possível porque, se fosse fruto, seria essa pessoa, ela divulgaria a palavra, as boas novas, e pediria conversão, arrependimento. Ela não oraria por nada antes de orar pelo arrependimento da pessoa. É possível colher uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Não. Da mesma forma, a árvore boa produz frutos bons? Também não. E a árvore ruim produz frutos ruins? E a árvore ruim produz frutos ruins. A árvore boa não pode produzir frutos ruins. Então, uma árvore boa nunca vai fazer uma oração se dizendo ou se passando por alguém especialmente abençoado, diferente, que recebe de Deus, é que é um canal para os outros. Isso não existe. Todos que se convertem são canais. A árvore boa não pode produzir frutos ruins. E a árvore ruim não pode produzir frutos bons. Então, a gente pode acreditar em Papai Noel, não vai acontecer, porque não pode. Toda árvore que não produz bons frutos, é cortada e lançada ao fogo. Portanto, é possível identificar a pessoa por seus frutos. Pronto. Então, se não pede arrependimento, se alguém vai lá procurando alguma coisa, não pede primeiramente o arrependimento, não adianta. A primeira coisa, se você quer que eu ore para você, eu vou falar, você crê que Deus vai fazer? Você crê que Ele é filho de Jesus, é filho de Deus? Então, você quer entregar teu coração? Por que eu vou orar para alguém que não crê em Deus? Que não quer se converter? Será que vai ter algum efeito? Esses aqui são simpatias. É ocultismo. É trabalhar com espíritos, mas não com o Espírito Santo. Pronto, a pessoa não quer se converter, ele vai pedir oração para a vida dele, para outros. Não existe. Não é? Então, agora, outra pessoa pode orar para essa pessoa, para realmente essa pessoa poder encontrar o Senhor. Agora, do contrário, não. Continuando, em Gálatas. Não tem ainda. Não acabei, hein? Até o 23, isso aí. Estava onde, lá? 21. No 21, hein? Nem todos que me chamam Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que de fato fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Então, nem todos que falam, não, peraí, eu vou orar em nome de Jesus, tal, que me chamam, entrarão no reino do céu. Nem todos que me chamam Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. No dia do juízo, muitos me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, a gente não deu revelações, exortações em teu nome, não expulsamos até demônios em teu nome, e não realizamos muitos milagres em teu nome. Eles têm poder. Eu, porém, o Senhor, responderei, nunca os conheci, porque não praticaram a palavra de Deus, não pediram arrependimento, mantiveram todos aqueles que vieram os buscar na ignorância, mantiveram a palavra oculta, a real palavra, mas queria eles receber a glória, não a Deus. Nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que desobedeceram a lei. A palavra, a palavra é chamada de lei de justiça, hein? Então, é importantíssimo a gente saber que a gente tem que ter, em primeiro lugar, o respaldo de Deus, através do Espírito Santo. Aí alguém ou outro pode até confirmar, se a gente pediu a Deus uma confirmação. Senão, não faz sentido receber algum conselho de outro, se a gente nunca pediu nada. Se a gente não precisa, não vai mudar o rumo da nossa vida, assim simplesmente porque alguém lá do nada vem fala, você tem que fazer assim, você tem que ser assim. Não, assim, você tem que dar R$100 ali, aí você vai ser abençoado. Tá cheio de gente falando desse tipo de besteira. Faz isso, Deus vai te abençoar. Paga o dízimo. Dízimo, oferta, outras coisas. Vendem coisas em troca de regalia que viria supostamente de Deus. Não vai vir de Deus. Vai vir do capeta. Vamos continuar em Gálatas, hein? Para todos aqueles que misturam as religiões, hein?
A gente vai em Gálatas, capítulo 1, versículo 6 a 9, página 1363. Sim, pode. Uma das organizações que eu trabalhei, Fala mais alto. uma das organizações que eu trabalhei, ali todos os simples, não sei como dizer, todos que não eram o diretor da base onde trabalhava, Que não eram líderes. todos que não eram líderes, deviam pedir sempre esclarecimento, direções Aos líderes. E lá tinha também de tantas diferentes tendências evangélicas. Eu não, para mim, então pensei assim, pronto, eles apoiam, cada um pode pegar aqui, cada um não, mas tinha uns que pregavam uma coisa, o professor da semana seguinte Falava o contrário. Exatamente o contrário. Não tinha um Espírito Santo. Não tinha a convicção um só entre Deus. eles. Pai, Filho, Espírito Santo, um só Deus. Tinha. Mas cada um deles era, segundo eles, cheio cristãos. Porque não prega a palavra. Quando você prega o que vem do teu coração, é cada vez outra coisa. Quando prega a palavra, é uma linha só. É uma doutrina só. Agora, nosso coração sempre é doutrina de cada um. Mas o que vejo também é que era tipo de abuso espiritual. Porque... Sim, exemplo, é a glória pessoal. Eu tinha recebido que eu ia fazer uma outra escola não para não sei o quê. Tinha já organizado tudo, fui falar com o chefe. Ele me falou, não, você não vai. Então, isso aqui realmente é abuso espiritual. Nós precisamos de você aqui. Sim. Nos 3 meses que vem, tem um chefe lá de não sei o que vai, você vai tomar o seu lugar. E fui só um ano tarde depois. Então, você vê, essa aqui é muito bem colocado. É um abuso espiritual. Quando a gente fala que eles querem a glória, por quê? Porque abusando espiritualmente, dando ordem, eles recebem a glória. Por que ele estava te falando, não, você não vai lá, você não faz o que você quer fazer? Como se você tinha recebido do Senhor para ir. Aí você foi consultar, ou alguém te falou, não vai. Mas, ao contrário, você deveria falar, não, eu vou, porque eu recebi do Senhor. Agora, você não está me confirmando uma coisa, mas eu não encontro na palavra que eu não tenho que ir. Você tem que me mostrar na palavra. No momento, eu pensei que era o quê? Que Deus estava testando. Então não era abuso espiritual. Se é abuso espiritual. A minha obediência. Não, isso aqui não é verdade. Eu fiquei um pouco zangada por 3 dias, mas depois disso eu pensei, não. Sim, mas você concorda que isso aqui não é bíblico. Deus precisava testar a tua fidelidade? Está escrito na palavra que Deus põe à prova? Não, é? Nunca é Deus que põe à prova, está escrito. Não fala que é Deus que te põe à prova. Sempre é o capeta. Mas ele pode olhar o teu coração. Mas ele não te põe à prova. Se a palavra fala que não te põe à prova, ele não te põe à prova. Isso aqui vem de crenças, essas coisas que falam, não, porque você está passando, é Deus que está te provando. Deus não precisa provar ninguém. Isso aqui não existe, era no Antigo Testamento, sim, porque não fazia sacrifício. Então a gente volta no tempo do judaísmo. Porque se Deus está me provando, eu preciso pagar um sacrifício. Aí ele está me pedindo alguma coisa, eu tenho que pegar, me despir de alguma coisa, para eu provar a Deus que eu sou verdadeiro e fiel. Não é mais pela fé, é pelo sacrifício. Aí tem que me provar. O que é isso, me provar? Ou senão, quer dizer que se eu não obedeço, então quer dizer que eu vou para Satanás, a meu vômito. Seria isso a aprovação de Deus? Isso aqui não existe. Está escrito, não fala que Deus está te provando. Ele não está te tentando. Deus nunca tenta. Quem tenta, prova, é o diabo. A gente tem a fé. Ele já morreu para a gente. Então, ninguém pode falar para nenhum cristão, não, esse aqui é Deus que ele não quer te ver feliz. Ele não quer. Deus não quer te ver feliz? Você pode não estar feliz, mas não é Deus que te castiga. É o diabo. Ou as nossas atitudes. A nossa em si, porque a gente não é obediente. Mas não é Deus que põe isso aqui. Ele fala, Deus, a tua própria boca te condena. Os teus próprios atos te condenam. Então, para que ele precisa ainda me provar? Isso não existe.
Não existem, não preciso. Porque se eu faço as coisas certas, automaticamente eu tenho, se eu segue a palavra, eu sou abençoado. Não tem outra possibilidade. Ele não vai falar, agora você vê, você está fazendo certo, mas eu quero saber até onde você vai estar certo. Isso, essa aqui era Jó, no Antigo Testamento. O diabo falava, eu prova ele. É fácil, ele está rico, tem tudo. Então, mas eu quero saber até onde, se você mata o filho dele, se você tira essa aí. Vamos ver se ele continua fiel. Deus não vai fazer mais isso para a gente. Ele deu seu filho para não ter que fazer isso. Então ele nunca mais vai nos provar. E não precisa, nós mesmos nos condenamos. Isso não existe, a gente não recebe provação de Jesus Cristo, que já morreu para a gente. Não faz sentido. Não faz sentido nenhum isso. Certo? Você queria falar alguma coisa? Não vou formular aqui na minha cabeça. Tá bom. Pronto, vamos continuar. Gálatas, então. Capítulo 1, versículo 6 a 9. Quando a gente mistura justamente outras crenças, ou coisas do Antigo Testamento, né? Judaísmo, por exemplo, outras religiões. Catolicismo, tem cheio de doutrinas, de tipo feitiçaria, idolatria. Vocês estão, eu vou pegar lá no meio do capítulo, no meio do versículo 6. Vocês estão seguindo um caminho diferente. E se... Eu vou esperar um... Você encontrou? Capítulo 1 de Gálatas, né? Versículo 6. Vocês estão seguindo um caminho diferente que se faz passar pelas boas novas. É um caminho que se faz passar pelas boas novas, pelos evangelhos, quando a gente não conhece, né? Receitas. Sim. Tudo que fala do Senhor e... Exatamente, algumas religiões que distorcem as boas novas, né? Que querem a glória para eles, a atenção para eles, mas que não são as boas novas, que não é o evangelho, de maneira nenhuma estão sendo perturbados por aqueles que distorcem deliberadamente as boas novas de Cristo. Isso são essas religiões estatais que obrigam a apresentar criança, a batizar criança, a fazer cheio de coisa, que proíba alguém tomar a ceia, se não fez aquela coisa, se não é, que proíba cheio de coisa. Então, eles fazem o quê? É isso que está aqui. Estão sendo perturbados por aqueles que distorcem deliberadamente por querer as boas novas de Cristo, com doutrina, religiosidade deles. Que sejam amaldiçoado qualquer um, incluindo nós, ou mesmo um anjo do céu, que anunciar boas novas diferentes das que nós lhes anunciamos. E quantas religiões ditas cristãs, porque usam o nome de Cristo, mas estão cheios de idolatria, com santos, com pessoas mortas, glorificadas como mortos, falando até pedindo para esses mortos que a gente viu, que não pode invocar espírito de morte, pedindo para esses mortos, entre aspas, santos, fazer alguma graça para a gente. Isso não é distorcer dele querendo as boas novas? Não é isso que o Evangelho de Cristo está anunciando. Não é isso. Ao contrário, está escrito que esse aqui é na abominação a Deus. Que seja amaldiçoado qualquer um de nós, ou mesmo um anjo do céu que anuncia boas novas diferentes das que nós lhe anunciamos. Repito, o que diz antes. Se alguém anunciar boas novas diferentes das que vocês receberam, que seja amaldiçoado. Então, é grave, é importantíssimo, é grave. Quando a gente segue outra religião, sabendo que tem coisa errada, é grave, não é uma coisa, tudo bem, o coração, tem que ver o coração da pessoa. Não. Você sabe que você está venerando um morto, uma morta, você sabe que você está pedindo alguma coisa a mortos, então é grave, porque a gente é amaldiçoado quando faz isso. Isso aqui não sou eu não estou querendo jogar praga nem nada a ninguém, mas é a palavra que fala isso. Não sou eu. Então não adianta falar depois, mas o coração era bom. Mas eu não sabia, mas... Então se sabia, sabia. Era para não fazer, não é? Vamos continuar rapidinho, daqui a pouco já acabamos. Em Atos
Atos, acho que capítulo 13. Se eu não me engano. Não coloquei direitinho na referência. Vamos ver. Vou ver já. Atos o quê? Vamos ver se tem Atos. Em Atos já, só não sei o capítulo do versículo. Então, tem que ver onde que é. Acho que não é TT. É quando... Alguém lembra onde tem... aqui, acho que 16. Onde tem a Lídia, que se converteu e depois... É no 16, hein? Parece. Peraí. Não é no 16 que ela se converte, ali. Eu já encontrei isso, mas não é bem isso que eu... Você queria o quê, mais ou menos? Fala aí. Eu queria... aqui. É 16, versículo 13 a 18. Atos 16. Versículo 13 a 18. É quando justamente tinha uma dessas profetisa, ou adivinhadora, o que a gente pode... Sim, que a gente vê que ela estava usando por dias o nome de Jesus e falando da coisa certa, que realmente Paulo era enviado de Deus, hein? Vamos lá ler no 13. Então é 16, versículo... 16. Vamos começar no 16 mesmo. Certo dia, enquanto íamos ao lugar de oração, esse lugar de oração era, na verdade, a casa de Lídia. Logo antes, Lídia tinha se convertido. Veio ao nosso encontro uma serva, hein? Possuída por um espírito pelo qual ela predizia o futuro. Com suas adivinhações, ganhava muito dinheiro para seus senhores. Agora, pode crer que quem adivinhava assim não pedia nenhuma quantia de dinheiro. Fala, não, isso aqui é de Deus, é de graça. Mas ganhava muito dinheiro, porque o pessoal dava, não é? Mas óbvio que não tinha preço certo. Depois os caras ficou bravos, queriam matar ele. Sim. E ela perdeu exatamente. As ovos de ouro dela, deles, né? Exatamente. Estes homens são... O que ela gritava? Vou reler. Ela seguia Paulo e a nós gritando: estes homens são servos dos Deus Altíssimo e vieram anunciar como vocês podem ser salvos. Tem coisa melhor que isso? Alguém vai falar que ela não é de Deus? Fala, não, essa igreja, esse lugar, esses homens, esse homem veio anunciar as coisas de Deus. É como que vocês podem ser salvos. Porém, ela praticava a adivinhação. Quem vai falar que não é de Deus? Falando desse tipo de coisa? Mas quem é sábio, quem tem o Espírito Santo, sabe. Isso continuou por vários dias, até que Paulo, indignado, se voltou e disse ao Espírito dentro da jovem: eu ordeno em nome de Jesus Cristo que saia dela. E no mesmo instante o Espírito a deixou. Então era um demônio. Os demônios vestidos de pele de ovelha de cordeiro. Ele não falou, mulher, para de encher o saco. Ele falou, saia dela. Sim, nesse sentido sim, mas também ela, quando ela anunciava junto com Paulo a Deus, a salvação. Era o demônio. O demônio estava a verdade. Ele conhece a Bíblia mais que a gente. Sim, muito melhor. É verdade. Aí, só que depois de dias, sempre, ele que estava lá para anunciar a palavra, essa mulher atrás enchendo o saco, entendeu? Aí Deus mostrou para ela que era um demônio. Mas é para a gente, tudo isso aconteceu para a gente ter os sinais. Sim. Ele não falou, a gente não leu, que a gente era os sinais da coisa certa. Então, isso aqui é um sinal para a gente tomar cuidado, que tudo que fala em nome de Deus não é de Deus. Certo? E no mesmo instante a deixou. Então, a gente tem que tomar muito, muito cuidado. O que a gente pode pedir
é o discernimento dos espíritos. Né? Eu não vou ler essa parte onde Paulo fala em Coríntios 12, né, no capítulo 12, eu não vou ler, porque vai demorar demais. Onde a gente tem os dons espirituais, é que a gente tem que ir atrás dos dons espirituais. É receber o discernimento dos espíritos, a gente ser capaz de discernir, como Paulo foi capaz de discernir, mesmo falando em nome de Jesus, que era Deus. Eu quero só antes da ceia, meu irmão, eu quero ler em Romanos 15, só para fechar, né, que as escrituras, como a gente começou com as escrituras, Romanos 15, versículo 4. Em 1324, a página nas tuas. 4. Versículo 4. A página é 1324. Sim. 15, 4. Romanos capítulo 15, versículo 4. Essas coisas foram registradas há muito tempo. Para o quê? Para nos ensinar, e as Escrituras nos dão paciência e ânimo para mantermos a esperança. Que Deus, aquele que concede a paciência e o ânimo, os ajuda a viver em completa harmonia. Eu acho que é isso que a gente tem que saber. É a palavra que nos dá tudo isso, a paz, é o reflexo do Senhor Jesus Cristo e de Deus. Não tem outra coisa. Vamos, então, aproveitar hoje e lembrar o sacrifício do Senhor, porque o Senhor fez tudo isso com a gente. Né? Não é para a gente ir consultar adivinhos, mas é para a gente se lembrar do sacrifício de Jesus. Vou ler em Coríntios 11. É bom sempre ler, porque senão a gente começa a não ler, aí muda uma palavra, depois de 2, 3 vezes muda 2 palavras, muda 3, né? Quando a gente não lê na palavra. Aí a gente começa a falar umas besteiras. Depois de 6 meses você já fala coisa que não tem mais nada a ver com a palavra, celebrando a ceia, não é? Coríntios 11. Versículo 23. Sim, no versículo 23, Paulo fala assim, retomo o que o Senhor Jesus falou, hein? Aquela noite que ele foi traído. Então, pois eu lhe transmiti aquilo que eu recebi do Senhor. Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão, agradeceu a Deus, partiu-o e disse, este é meu corpo que eu entrego para vocês. E a gente vai se lembrar disso. Agora, Senhor, a gente comendo esse pão, Senhor, a gente quer lembrar do teu sacrifício. O Senhor se entregou para a gente, se entregou completamente, se sacrificou. E, portanto, a gente não pode e não precisa ter medo de nada. Como a gente leu bem no início, a gente não tem medo como os outros povos. A gente não é, porque o Senhor não nos tenta. A gente é tentado pelo mundo, pelo nosso coração, mas a gente sabe que o Senhor pagou pela essa tentação, pelas essas provações que a gente poderia passar, que o diabo, que o mundo nos faz passar, tanto quanto todo mundo passa as provações. A gente também as passa. Mas não é o Senhor que nos coloca essas provações. Elas existem, elas estão no mundo. E, portanto, a gente quer nos lembrar agora que o Senhor sofreu, foi crucificado justamente para nos salvar, para nos tirar de toda provação e tentação. Senhor, tomando agora esse pão, a gente se lembra desse sacrifício, da nossa salvação. Podem tomar. Obrigado, Senhor. Obrigado. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança, confirmado com meu sangue.
façam isto em memória de mim, sempre que o beberam. Então, Senhor, a gente está se lembrando. O Senhor selou uma aliança nova. A antiga aliança agora já passou, Senhor. E você confirmou tudo, todos aqueles fatos da antiga aliança, através dessa nova aliança que é melhor, que é superior, e que nos dá pela graça a salvação, para todos aqueles que se arrependem dos seus pecados, e para todos aqueles que creem que o Senhor Jesus é o Filho de Deus, e que o Senhor se sacrificou, que o teu sangue se derramou pelos nossos pecados e pelas nossas enfermidades, que o Senhor se encarregou de todos os nossos pecados e enfermidades. Em nome de Jesus, agora a gente vai tomar esse cálice de vinho que representa esse sangue que correu na cruz, e que nos lavou, purificou e que selou essa nova aliança da graça. Podem tomar. Muito obrigado, Senhor. Amor. Senhor, eu te agradeço. Te louvo, te adoro, Senhor, por esses momentos, por esses esclarecimentos, pela tua palavra.